Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Hoje o canal Palavra de Vida apresenta a coleção de estudos bíblicos Firme Fundamento. Hoje é o estudo 9, Doutrina Bíblica sobre o Homem. Índice do estudo, vamos iniciar com uma breve introdução, depois vamos abordar sobre o que significa ser formado à imagem e semelhança de Deus. Falaremos sobre a visão tricotômica e a visão dicotômica. Falaremos sobre o que é o nascimento espiritual. Abordaremos também sobre o homem natural versus o homem espiritual, sobre a queda do homem abordada no Novo Testamento e o quadro resumo do estudo. Introdução. De toda a criação, o homem foi o único ser formado à imagem e semelhança de Deus. Em Gênesis 1:27 nós lemos: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis capítulo 2, versículo 7, também descreve a formação do homem, do pó da terra, e de como Deus lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, tornando-se assim alma vivente. O que significa ser formado à imagem de Deus? É importante termos em mente que ser a imagem de Deus não significa que somos pequenos deuses ou que tenhamos algum poder em nós que seja soberano e independente. Ser a imagem de Deus também não está relacionado à aparência física, pois Deus é espírito. Jesus disse em João 4, versículo 24, Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Somos a imagem e semelhança de Deus, no sentido de que Ele nos dotou de características as quais permitem que tenhamos um relacionamento com Ele. Deus deu ao homem capacidade para ter sentimentos e emoções, pensar lógica e racionalmente, criar a partir das coisas que já existem, avaliar e julgar o que é certo e o que é errado, tomar decisões baseadas em suas vontades. Observação: Deus concedeu ao homem condições emocionais, afetivas, psicológicas, intelectuais e espirituais para ter um relacionamento com Ele. Deus deseja ter um relacionamento com cada um de nós. Deus quer ter um relacionamento com você. Visão tricotômica. Considerações. De acordo com a visão tricotomista, o homem é formado por 3 dimensões: o corpo, a alma e o espírito. Consideram que o corpo recebeu o fôlego de vida, que é o espírito, e o homem passou a ser alma vivente. Do hebraico, a palavra traduzida por fôlego também pode ser traduzida por espírito. Então, quando se lê que o homem recebeu o fôlego de vida, também pode-se ler que o homem recebeu o espírito de vida. O corpo. Deus formou o homem do pó da terra. Era necessário que ele tivesse um corpo físico, pois Deus tinha criado um planeta físico para que pudesse ser governado. O corpo possui vida própria e essa vida está no sangue. Sem o sangue não haverá mais vida, porque o sangue, que é a vida, saiu do corpo. Em hebraico, a palavra Adamá, que significa terra, é parecida com a palavra Adam, que pode ser traduzida por homem, humanidade e, em alguns casos, pelo nome próprio, referindo-se a Adão, como nós podemos ver em Gênesis capítulo 4, versículo 25. A palavra formou, no original hebraico, é diferente do verbo criar ou fazer, pois traz a ideia da ação do oleiro ao formar um vaso.
alma. Assim que o fôlego de vida entrou no homem, esse passou a ser alma vivente em um corpo que fora formado do pó da terra. A alma é a personalidade do homem, suas emoções, seu intelecto, sua vontade, a capacidade de tomar decisões. Enquanto o intelecto raciocina, as emoções estão presentes e a vontade conduz o homem a tomar decisões. Por meio do corpo e seus sentidos, visão, audição, tato, olfato e paladar, a alma se comunica com o ambiente externo e com as outras pessoas. É impossível conhecer as coisas de Deus com a alma, pois ela é racional e deseja ver, nada compreendendo pela fé. O livre-arbítrio está presente na alma, podendo ser influenciado pelo corpo ou pelo nosso espírito. Mas quem vai tomar a decisão é a alma, que é a personalidade, ou seja, a pessoa propriamente dita. Quando o corpo influencia a alma, o homem exterior se corrompe, preocupando-se com o mundo físico. O espírito fica isolado, mas está presente o tempo todo. Lembrando que essas colocações a respeito do corpo, a respeito da alma e do espírito que nós veremos à frente, é tudo relacionado à visão tricotomista. O Espírito, Deus soprou nas narinas e o fôlego de vida entrou no homem. Precisamos observar que a vida veio do próprio Deus. A palavra do hebraico que é traduzida por fôlego também pode ser traduzida por espírito. Dessa forma, receber o fôlego de vida significa dizer que o homem recebeu o espírito de vida que veio de Deus. Observação: diante das explicações apresentadas, podemos perceber que alma e espírito são coisas distintas, de acordo com a visão tricotomista. O espírito é composto por 3 áreas: intuição, adoração e consciência. Intuição, capacidade de receber a revelação de Deus por meio da palavra, produzindo um conhecimento que traz mudança de vida. A adoração é a resposta do homem ao amor de Deus, pois ao ter um verdadeiro encontro com Ele, seu espírito é capaz de adorá-lo. Jesus disse que Deus é espírito e nós devemos adorá-lo em espírito e em verdade. É importante observarmos que as emoções e o intelecto, alma, não fazem parte do nosso relacionamento com Deus, pois esse se dá necessariamente na dimensão espiritual. Muitos se enganam ao dizer que não estão sentindo a presença de Deus. É necessário entender que emoções e choro não trazem a presença de Deus. Ele estará presente, independente de emoções. Jesus disse que estaria conosco quando estivéssemos reunidos em seu nome, e nós cremos nisso pela fé e não por emoção. Esse posicionamento é o posicionamento da tricotomia. Se alguém ficar emocionado, mesmo tendo fé, não há problemas. O perigoso é achar que Deus não estava presente porque não sentiu a presença dele. Deus está presente porque Ele disse que estaria. Devemos viver pela fé e não pelo que sentimos. É preciso tomar muito cuidado com essa questão de querer sentir a presença de Deus. Como dito, as emoções e sentimentos são atributos da alma e o nosso relacionamento com Deus acontece na dimensão espiritual, intuição, adoração e consciência. Reforçando visão da tricotomia. Consciência. Deus dotou o homem de consciência a fim de que pudesse andar com ele. Pela consciência é possível conhecer a Deus e reconhecê-lo em sua palavra. A consciência não sofre influência do conhecimento ou do ambiente. Por meio da consciência julgamos o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim, o que é o bem e o que é o mal. Visão tricotômica. Como vimos nos slides anteriores, a visão tricotômica defende que o homem possui 3 dimensões:
Corpo, alma e espírito. O corpo é parte material do ser humano. A alma e o espírito compõem a parte imaterial. Na alma nós temos os sentimentos, emoções, o raciocínio e a vontade, tomada de decisão. E por meio do espírito nós mantemos o nosso relacionamento com Deus. De acordo com a visão tricotômica, é por meio do nosso espírito que temos consciência a respeito de Deus e o adoramos. Dicotomia versus tricotomia. Dicotomia é uma doutrina apresentada por muitos cristãos que defendem a ideia de que o homem é formado por corpo e alma. Para essa linha de pensamento, alma e espírito não são coisas distintas. A tricotomia, como nós vimos até agora, é uma linha que defende que o homem é formado por corpo, alma e espírito, baseada nos seguintes versículos: Lucas capítulo 1, versículo 46, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 e Hebreus capítulo 4, versículo 12. Veremos a seguir o posicionamento da visão dicotômica. Para nos posicionarmos, é interessante conhecermos os argumentos das duas linhas de pensamento. Leitura bíblica. Versículos que apoiam a tricotomia e que são questionados pela dicotomia. É interessante nós lermos aqui e termos a referência desses 3 versículos. É importante nós atentarmos a ele, porque nós vamos, na abordagem dicotômica, nós vamos mencioná-los. Lucas capítulo 1, versículo 46, o Cântico de Maria. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Aqui existe uma ideia de que está diferenciando a alma e o espírito. O mesmo acontece em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui menciona espírito, alma e corpo, e isso é uma referência base para a tricotomia. E agora Hebreus capítulo 4, versículo 12, que diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então diz aqui que é apta penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, está separando alma e espírito, juntas e medulas, se referindo ao corpo. Então, esses 3 versículos são versículos base para a doutrina tricotômica. Visão dicotômica, considerações. Veremos a partir de agora os argumentos apresentados pelo pensamento dicotômico. A ideia aqui é sempre fazer um contraponto entre o pensamento tricotômico e o dicotômico. Os termos alma, do hebraico nefesh e do grego psique, e o termo espírito, do hebraico ruar e do grego pneuma, são usados indistintamente em diversos versículos bíblicos. Questionam a afirmativa de somente a alma manifestar sentimentos. Em João capítulo 12, versículo 27, está escrito que Jesus ficou com a sua alma angustiada até a morte. Mas em João capítulo 13, versículo 21, está escrito que o Espírito de Jesus perturbou-se, ou seja, se o Espírito de Jesus perturbou-se, então ele também ficou envolvido com emoções, quebrando a afirmativa da tricotomia de que os sentimentos são manifestados somente pela alma. No Cântico de Maria, em Lucas capítulo 1, versículos 46 e 47, ela disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador.
Argumentam que aqui o autor está utilizando de um recurso da poesia hebraica chamado paralelismo, o qual expressa as mesmas ideias com termos sinônimos. Dessa forma, não estaria fazendo distinção entre alma e espírito, o que é defendido pela visão tricotômica. Outra argumentação, alma e espírito, segundo a visão dicotômica. Em alguns versículos, as pessoas que morreram e foram para o céu ou inferno são chamadas de espíritos, e em outros são chamados de almas. Hebreus 12, 23 se refere aos espíritos dos justos aperfeiçoados, enquanto Apocalipse 24 João disse que viu as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. Nessa argumentação, não se observa diferença na utilização dos termos alma e espírito. Os dois termos se referem indistintamente à totalidade imaterial do homem. Em Mateus capítulo 10, versículo 28, Jesus disse que devemos temer aquele que faz perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Nesse caso, Jesus se referia a Deus, que tem poder para salvar e condenar. Em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5, Paulo diz que o corpo do homem que estava se relacionando com a mulher de seu pai deveria ser entregue a Satanás para que seu espírito fosse salvo no dia do Senhor. Ou seja, colocando aqui a necessidade da salvação do espírito daquele homem. O corpo sem o espírito está morto. Tiago capítulo 2, versículo 26. Novamente, o termo espírito ele é usado para se referir à totalidade da parte imaterial do homem, ou seja, aqui não está fazendo muita distinção entre alma e espírito. Após lermos essas referências, podemos ver que os dois termos são utilizados para se referir à totalidade da parte imaterial do homem. Então, a visão dicotômica, ela não vê de modo distinto a alma e o espírito. A visão tricotômica já vê de modo distinto a alma e o espírito. Outra argumentação da visão dicotômica. O pensamento, os sentimentos, emoções e decisões não são manifestadas somente pela alma, conforme nós vimos que a visão tricotômica defende. O espírito também pode manifestar emoções, de acordo com a visão dicotômica. Vejamos, o espírito de Paulo se revoltou, ou seja, foi uma manifestação de uma emoção. O espírito de Paulo ficou irritado, ficou revoltado diante daquela idolatria em Atenas. Jesus se perturbou no espírito, quer dizer, o espírito de Jesus se perturbou, ficou agitado. O espírito pode estar oprimido, as referências à direita. Observação, o nosso espírito tem entendimento, pois ele compreende quando o Espírito Santo testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Aquele versículo de Romanos que diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, se o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, o nosso espírito ele tem entendimento para poder entender essa testificação. Ou seja, o espírito ele também tem capacidade intelectual, ele também tem entendimento e não somente a alma. Então, são esses os argumentos da visão dicotômica. De acordo com a dicotomia, nós não nos relacionamos com Deus somente pelo Espírito. Conforme nós vimos, a visão tricotômica defende que o nosso relacionamento com Deus é somente por meio do Espírito. A visão dicotômica não concorda e ela apresenta algumas argumentações bíblicas, algumas referências, como no Salmo 25, versículo 1, que diz assim: a ti, Senhor, elevo a minha alma. Quer dizer, se você está elevando a Deus a sua alma, você está tendo um relacionamento com Deus, com a sua alma e não com o seu espírito. Em Lucas capítulo 1, versículo 46, Maria diz: a minha alma engrandece ao Senhor. Também um relacionamento utilizando a alma. E 1 Samuel capítulo 1, versículo 15 diz que Ana derramou a sua alma na presença do Senhor.
Lembrando que para a visão dicotômica, alma e espírito não são coisas distintas. Na visão dicotômica, o espírito não é mais puro do que a alma. Em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, Paulo diz aos irmãos para se purificarem de tudo que contamina o corpo e o espírito. O espírito pode ter inclinações pecaminosas, de acordo com essa linha. Vejamos, o espírito pode ser obstinado, referências à direita, Deuteronômio capítulo 2, versículo 30, pode ser infiel, altivo, pretensioso, desorientado, soberbo e arrogante. Isso foi colocado porque a tricotomia traz a ideia de que o espírito ele é mais puro do que a alma, e a dicotomia confronta com esses versículos dizendo que o espírito pode ser obstinado, pode ser infiel, ou seja, o espírito não é mais puro do que a alma. Dentro do entendimento de que o espírito pode se inclinar a práticas pecaminosas, é que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, que devemos nos purificar de tudo que contamina o espírito. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, ele diz que devemos preservar o nosso espírito irrepreensível. Em relação a esse versículo, a visão dicotômica diz que, ao dizer corpo, alma e espírito, estava usando um recurso para enfatizar a necessidade de se guardar a parte material e imaterial irrepreensíveis. Esse recurso foi usado por Jesus em Mateus capítulo 22, versículo 37, que diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Então, esse recurso também de enfatizar, assim como Jesus usou esse recurso para enfatizar todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, aí também foi utilizado nesse mesmo sentido a ênfase para que alma e espírito sejam guardados irrepreensíveis. Conclusões sobre dicotomia e tricotomia. Os termos alma e espírito são utilizados para descrever o lado imaterial do ser humano, sendo muito difícil fazer essa distinção. Essa é uma afirmação defendida pela dicotomia. A tricotomia já faz uma diferenciação entre alma e espírito, com mais ênfase. Tanto a alma como o espírito são termos utilizados para se referirem aos aspectos do nosso relacionamento com Deus. Também a dicotomia defende essa relação com Deus sendo manifestada tanto pela alma como pelo espírito. Considerando que a dicotomia afirma, ela defende a ideia de que alma e espírito são coisas indistintas, ou seja, não são coisas diferentes. Por isso ela aceita que ora o termo espírito é usado e ora o termo alma é usado, mas sempre dentro do mesmo valor, que é aquele valor de se referir à parte imaterial do homem, se referir totalmente à parte imaterial do homem. Podemos observar que ambas as linhas buscam fundamentação bíblica para defenderem seus posicionamentos. A dicotomia e a tricotomia buscam argumentações bíblicas, referências bíblicas para defenderem suas posições. Quem está certo? Quem está errado? A gente estuda e cada um escolhe uma linha, aquela que melhor estiver de acordo com o seu entendimento, com aquilo que você considera. Não há necessidade aqui de achar que um está mais certo do que o outro. Essa dialética, dicotomia versus tricotomia, ela traz até uma riqueza, né? Ela nos permite e nos desafia a gente aprofundar mais nos estudos bíblicos, mais dentro da doutrina bíblica e pesquisar mais a respeito do corpo, da alma, do espírito, e nós então começamos a entender um pouco mais sobre esse grande mistério que é o ser humano. O importante é que nós tenhamos uma experiência de salvação com Jesus.
Se você defende a linha dicotômica ou a linha tricotômica, isso não interfere na sua salvação. Se você tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e você morrer, você vai morrer salvo, quer seja você seja simpatizante da dicotomia ou da tricotomia. Mas enquanto estivermos aqui, é saudável, é salutar a gente fazer esses debates, isso nos leva a pesquisar mais, a estudar mais a palavra de Deus. E certamente isso vai contribuir para o nosso crescimento espiritual. O que é o nascimento espiritual? Quando o homem pecou no Éden, sua comunhão espiritual com Deus foi rompida. Quando nós pecamos, esse rompimento permanece também em nossas vidas. Dessa forma, dizemos que o homem que permanece no pecado está espiritualmente morto. Quando Jesus estava conversando com Nicodemos, ele lhe disse que seria necessário nascer de novo. Jesus estava se referindo ao nascimento espiritual ou novo nascimento, a regeneração, ou seja, ser gerado novamente. Só que este novo nascimento não significa nascer em outra época, mas sim um nascimento espiritual que acontece quando o homem tem uma experiência de salvação com o Senhor Jesus. O homem que não se decide a receber Jesus em sua vida, não recebe o Espírito Santo e tende a viver uma vida sem anelar pelas coisas de Deus. Após receber Jesus como seu único Senhor e suficiente Salvador, recebendo o perdão de seus pecados e a presença do Espírito Santo em sua vida, o homem natural perde espaço para o homem espiritual que anelará pelas coisas de Deus. Agora o pecador arrependido e remido tem condições de entrar na presença de Deus e adorá-lo, porque o seu espírito, antes mortificado pelo pecado, agora foi vivificado pela graça perdoadora e salvadora de Jesus. Graça essa, também galardoadora, porque dá ao pecador remido a presença do Espírito Santo em sua vida. O homem natural e o homem espiritual. O homem natural é aquele que ainda não teve a experiência de salvação com Jesus. Ele está espiritualmente morto até o dia em que se entregar a Jesus e experimentar o novo nascimento. O homem espiritual é aquele que nasceu de novo, ou seja, experimentou o nascimento espiritual que é fruto de uma experiência real de salvação com Jesus. Para ter essa experiência, é necessário que o homem se reconheça como pecador perdido e que precisa do perdão de Jesus, reconhecendo que ele morreu em seu lugar na cruz do Calvário, pagando a condenação de seu pecado. A queda do homem. A queda do homem é o momento registrado na Bíblia no qual Adão e Eva desobedeceram a Deus. Esse ato é chamado de pecado original, pois foi a partir desse momento que o pecado contaminou a humanidade e assim causou separação entre Deus e o homem. É importante entendermos o que significa a queda do homem, pois a partir desse entendimento é que poderemos compreender o restante das Escrituras Sagradas. Imediatamente após a queda, Deus prometeu à humanidade a redenção. Essa profecia se encontra em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando Deus disse que a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente e essa lhe feriria o calcanhar. Essa palavra se cumpriu quando Jesus morreu na cruz do Calvário. Ele foi ferido por causa do pecado da humanidade, mas venceu a serpente pisando-lhe a cabeça, ou seja, a partir daquele momento, a humanidade seria liberta do poder do diabo. Quando Jesus bradou, está consumado, ele estava querendo dizer que estava consumado o plano da salvação da humanidade.
Paulo nos ensina que em Jesus Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo e não imputou aos homens as suas transgressões. Jesus não conheceu o pecado, mas Deus o fez pecado por nós, para que o pecado fosse condenado na cruz e nós pudéssemos ter o perdão e a vida eterna. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 a 21, fala sobre o ministério da reconciliação. Observação: a queda do homem explica perfeitamente a situação atual na qual se encontra a humanidade. Sem o conserto, o homem continua separado de Deus. É o homem natural, não o homem espiritual. A queda do homem foi um evento histórico. Não existe espaço na Bíblia para outro tipo de interpretação, ainda que muitos tentem enquadrá-la em um mito, fábula ou alegoria. A verdadeira doutrina bíblica, e na qual nós fundamentamos a nossa fé, é que Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, sendo dotado de decisão e responsabilidade moral. Atualmente existe uma dialética onde duas ideias opostas se encontram em debate, o criacionismo e o evolucionismo. Falar sobre evolucionismo versus criacionismo exigirá mais aprofundamento, não sendo possível realizá-lo na edição desse estudo, que tem como propósito apresentar em uma visão panorâmica a doutrina bíblica sobre o homem. No entanto, como cremos ser a Bíblia a infalível e inerrante palavra de Deus, nós cremos no criacionismo. Considero que os princípios bíblicos são inegociáveis e crer que somos feitos à imagem e semelhança de Deus converge com diversas doutrinas bíblicas, principalmente a doutrina da adoção, na qual somos feitos filhos adotivos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. A queda do homem no Novo Testamento. Inúmeras são as vezes nas quais o Novo Testamento confirma os acontecimentos do Antigo Testamento, dos quais alguns são considerados mitos ou fábulas. Um desses acontecimentos é a história do profeta Jonas no ventre do grande peixe. Jesus se referiu a essa passagem em Mateus capítulo 12, versículos 38 a 40, depois que os judeus lhe pediram um sinal, e ele disse que o sinal a ser dado a uma geração adúltera e perversa seria o sinal do profeta Jonas. Ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Assim Jesus ficaria 3 dias e 3 noites no coração da terra. Diante da seriedade da questão, não nos parece que Jesus lançaria a mão de uma fábula para falar a respeito de sua missão. Assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe e depois saiu vivo, assim também Jesus permaneceria sepultado 3 dias e 3 noites e sairia vivo do sepulcro, pois ressuscitaria. Diante disso, podemos dizer que essa passagem de Jonas é uma tipologia de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Em Mateus capítulo 19, versículo 4, Jesus se referiu ao fato de o Criador ter feito homem e mulher no princípio. Cremos que aqui também Jesus não se referiu a uma fábula. Se assim fosse, creio que os judeus o combateriam usando isso contra ele, pois tentavam acusá-lo de todas as formas possíveis. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 21 e 22, e depois nos versículos 45 a 47, faz referência a Adão como sendo aquele por meio de quem o pecado entrou no mundo. Ele é chamado de o primeiro Adão, Jesus, que tirou o pecado do mundo, porque é o Cordeiro de Deus, é chamado por Paulo de o último Adão. Paulo também disse que o primeiro homem formado da terra é terreno e o segundo homem é do céu.
o homem formado da terra se refere a Adão, e o segundo homem, que é do céu, se refere a Jesus Cristo. A teologia paulina nos apresenta o primeiro Adão como sendo o homem por meio do qual a morte e a condenação entraram no mundo. O segundo Adão, no entanto, é o homem por meio do qual entrou a vida e a salvação. O segundo Adão é Jesus. Observação: Judas, em sua epístola, no versículo 4, também faz referência a Adão, ou seja, mais uma referência no Novo Testamento a Adão. Outra observação: Judas, o autor da epístola, no versículo 17, dá a entender que não era um apóstolo de Jesus. Dessa forma, o autor não seria Judas Tadeu. O autor identifica-se como irmão de Tiago. Assim, o autor seria Judas, o irmão de Jesus. Referência que se encontra em Mateus, capítulo 13, versículo 55. Quadro resumo do estudo 9, nós vimos na introdução o que significa ser formado à imagem e semelhança de Deus. Não significa que nós sejamos pequenos deuses, que nós tenhamos um poder independente em nós. Não significa que nós sejamos semelhantes à imagem de Deus na natureza física, porque Deus é espírito. Então a parte física, a nossa parte física não é semelhante a Deus, porque Deus é espírito. Mas Deus capacitou o homem, deu condições intelectuais para o homem, sentimentos, emoções, capacidade de decisão, capacidade de criar. Então Deus deu essa imagem e semelhança ao homem e capacitou o homem para que pudesse ter um relacionamento com ele. Deus criou o homem para que pudesse ter um relacionamento com ele. Nós vimos a visão tricotômica, que apresenta o corpo, a alma e o espírito. Nós vimos a diferença entre alma e espírito na visão tricotômica. O espírito do homem possui 3 áreas: a intuição, a adoração e consciência. Nós vimos também a visão dicotômica, e procuramos apresentar a visão dicotômica e a visão tricotômica, fazendo um paralelo entre os pensamentos de um e de outro, para que a gente pudesse entender melhor quais são as diferenças entre a dicotomia e a tricotomia. Fizemos o esclarecimento de que não importa se você seja dicotômico ou tricotômico, não importa qual linha você vai adotar, o que importa é que você tenha tido uma verdadeira conversão, uma verdadeira experiência de salvação com o Senhor Jesus. Se você adota a linha dicotômica ou se você adota a linha tricotômica, isso não vai interferir na sua salvação, porque a sua salvação está em Jesus. Mas essa dialética, ela contribui para o nosso crescimento espiritual, ela contribui para que a gente faça pesquisas, para que a gente faça debates, e com certeza isso vai trazer um maior conhecimento bíblico para nossas vidas. Nós vimos também o que é o nascimento espiritual. Nós vimos o homem natural e o homem espiritual e abordamos sobre a queda do homem. Continuação do quadro resumo. A queda do homem foi um evento histórico. Nós fizemos considerações sobre esse assunto. Falamos também sobre o evolucionismo e criacionismo, que não é possível abordar esse assunto no presente estudo, mas defendemos a nossa posição criacionista. Falamos sobre a queda do homem no Novo Testamento, sobre Jonas no ventre do grande peixe, e Jesus disse que no princípio foram feitos homens e mulher. Tanto a história de Jonas como a história de Adão e Eva são por muitos tratados como fábulas, como historinhas, mas nós cremos que foram eventos que realmente aconteceram. Quando Jesus se referiu no princípio ao homem e à mulher, ele estava se referindo a um texto bíblico, a um texto de Gênesis, e os judeus reconheceram essa referência, porque se os judeus não reconhecessem, eles acusariam Jesus de estar usando uma fábula para justificar as suas ações. Jesus se referiu a Jonas no ventre do grande peixe, disse que assim como Jonas permaneceu 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe,
Assim também Jesus ficaria 3 dias e 3 noites no coração da terra, e esse seria o sinal, porque Jonas saiu vivo do ventre do grande peixe depois de 3 dias e 3 noites, e Jesus, depois de 3 dias e 3 noites, ele ressuscitou. O primeiro Adão e o segundo Adão, aquelas considerações a respeito do apóstolo Paulo, que o primeiro Adão, por meio dele, entrou o pecado no mundo, e por meio do segundo Adão, o pecado foi retirado do mundo. O segundo Adão é Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E sobre Judas, que citou Adão no versículo 17, também é uma referência bíblica que respalda, que reconhece o texto bíblico de Gênesis como um texto fiel, como um texto que deve ser aceito como um acontecimento verídico, como um acontecimento histórico verdadeiro, algo que aconteceu e não como uma fábula ou uma historinha. O canal Palavra de Vida assim conclui o estudo 9, a doutrina bíblica sobre o homem. Certamente foi um conteúdo que trouxe para nós crescimento espiritual e crescimento no conhecimento bíblico. Inscreva-se no canal, dê o seu like, clique no sininho para receber notificações de novos vídeos. Se desejar, faça um comentário, visite-nos regularmente caso você não se inscreva e compartilhe com irmãos e amigos. Eu desejo que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus.